Hoje eu vou falar, o tema da pregação não vai ter nada aqui, vocês vão estar no teu celular, no aplicativo Bíblia, e você vai estar com a Bíblia, quem trouxe a Bíblia aberta também. Família é tudo, é o tema hoje, família é tudo. E eu falo isso porque eu acabei de estar um mês inteiro com minha família, nos Estados Unidos. O que é isso? Meu irmão Carlos, aqui do Brasil, e a esposa e os 3 filhos foram para os Estados Unidos. Eu fui com minha esposa, meus 2 filhos. Meus pais, que também moram aqui no Brasil, são missionários, foram para os Estados Unidos. Minha irmã e o marido com 5 filhos, estava lá. Minha irmã e o marido, meu outro irmão e a esposa, todo mundo juntos, e ficamos numa casa só, por uma semana, 21 pessoas. Muita gente. E família é maravilhoso. Quem aqui concorda que família é maravilhoso? Quem concorda que família é complicado? Amém? Também, né? Mas família ainda, a gente fala 2 coisas, é tudo. Saúde é tudo. As pessoas falam, brasileiro fala isso, né? Saúde é tudo. Estamos bem de saúde, graças a Deus, saúde é tudo. A gente sabe que quando a saúde está ruim, a gente sabe como a vida, né? Ponta cabeça. Saúde é tudo e família é tudo. Mesmo com dificuldade, indiferença, às vezes, briga, família é muito importante. E hoje eu vou falar sobre família é tudo. Eu sei que não é mês da família mais. Eu não estive para o mês da família, queria estar. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente o trato que nós vamos fazer sobre família. Sobre família. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Marcos 3, conversando com o versículo 20. Marcos, capítulo 3, começando com o versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disto, saíram para apoderar-se dele, e separar ele, forçar ele, pois diziam, ele está fora de si, ele se enlouqueceu. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, e que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. E eu lhes asseguro que todos os pecados e as blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma história muito interessante. E muitas vezes nós focamos só nas palavras de Jesus, que a maior parte é a palavra de Jesus aqui, ele falando, né? E nós esquecemos, eu acho, de uns detalhes aqui. E esses detalhes que eu quero também olhar hoje de manhã. Nós temos aqui uma história muito interessante. Jesus estava no começo do ministério dele. Começou a fazer as curas, os milagres, expulsando demônios. Então, claro, começou a ter pessoas ficando sabendo dele. Não tinha Instagram naquela época, nem Facebook. Mas tinha boca, né? A gente sabe que boca, notícia espalha rápido, né? Vocês sabem disso. E com Facebook, misericórdia, né?
Enfim, pessoas ficaram sabendo desse Jesus. Então essa casa, ele foi para comer com os discípulos, e falaram que os discípulos com eles nem conseguiam nem comer. Tinha tanta multidão que realmente entrava na casa, querendo saber o que estava acontecendo. E hoje eu quero focar quem estava presente nessa história, primeiramente. Vamos começar? Versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma quê? Multidão. Multidão. Aquele grupo de pessoas que estavam interessados em saber o que Jesus estava aprontando. Nós sabemos muitas vezes que esse grupo, eu quero que vocês pensem isso, vamos chamar eles dos interesseiros. Porque nós sabemos e nós vemos aqui, no mesmo capítulo, capítulo 3, versículo 7, pode olhar aí, Marcos 3, 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda de Galiléia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores, de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que ele preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam sim empurrando para conseguir tocar nele. Essas pessoas queriam ser curados, queriam ver milagres, mas essa multidão, nós também sabemos, a maior parte eu acho que não conheciam Jesus, estava conhecendo Jesus pela o quê? Primeira vez. Primeira vez. Nos Estados Unidos agora, um amigo fez um baita presente para mim, né? Pagou para mim, eu fui para um jogo da NBA, do playoffs, e eu vi LeBron James, que é o Cristiano Ronaldo do futebol, do basquete. E foi legal ver ele, para a primeira vez, falou, vai ser a única vez também, sem dúvida. Mas foi legal, falou, o cara que joga basquete, né? Uau, que legal. Tinha muita gente que estava vendo ele de curiosidade. E também tinha as outras pessoas que estavam realmente colocando a fé neles. Mas novidade na fé de Jesus Cristo para essas pessoas, essa multidão. Essas pessoas que estavam lá não deixando Jesus nem comer certo. Pela primeira vez estava com aquele encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Talvez interesseiros, mas nós sabemos através da palavra de Deus, muitos colocaram a fé deles na pessoa de Jesus. Temos aqui quem? Quem mais? Vamos continuar lendo aqui. Mesmo versículo. De modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Nós temos aqui os discípulos. Agora os discípulos, quem era a maior parte deles? Homens simples, maior parte. Homens que pararam de fazer todos os negócios deles, os trabalhos deles, pescar tudo para seguir a Deus. Primeiros eram os interesseiros que nós olhamos, a multidão. Segundo, eu vou chamar de parceiros de Jesus. São as pessoas que viraram parceiros, estavam seguindo a Jesus. Muitas dúvidas na cabeça, mas seguiam a Jesus diariamente, constantemente. Jesus almoçava, estava lá. Jesus dormia juntos. Mesma casa, acordava junto, ouvia Jesus fazer os milagres. Muitos deles aí não estavam crescendo na própria fé deles, mas eles eram os parceiros, os companheiros de Jesus Cristo. Pouco tempo com Jesus eles estavam. Os outros, talvez primeira vez a multidão. Eles, discípulos, pouco tempo faziam no ministério com Jesus, mas eles estavam andando e crescendo na fé deles com a pessoa de Jesus. Agora nós temos, quem mais? Versículo 21. Quando seus familiares ouviram falar disso. Familiar. Jesus tinha quantos anos agora? Começo do ministério dele, vamos lá? 30. Familiar, seus familiares, quando você vira 30 anos, de quem aqui 30 anos de idade? Ninguém tem 30 aqui? Aí, uma pessoa, é coisa boa, irmã, pode falar. 30. Tenho 34, prefiro ser 30. Brincadeira. 30 anos de idade, teus parentes te conhecem quantos anos da tua vida? Tua vida toda, né? Tua família toda. Temos aqui multidão conhecendo Jesus pela primeira vez. Temos discípulos pouco tempo com Cristo. Agora temos familiares que conhecem Jesus, desde que ele nasceu.
primos, primas, tios, tias, nós não sabemos, fala aqui, familiares estavam ali, naquele momento presente. E eu quero que a gente foque nisso. Eles sabiam da história do nascimento de Jesus. Com certeza muita gente já ouviu falar, mas muito mais os familiares. Quem era o primo dele bem famoso? João Batista. Pessoas conheciam João Batista. Outro primo, tem Jesus, João Batista. Agora Jesus começa a fazer milagres. Essas pessoas sabiam que esse primo era aquele primo perfeito, talvez até chato, nunca pecava. Aquele primo que nunca fazia coisa errada. Aquele irmão que nunca fazia nada errado. Obedecia. Dava o teu melhor. Preguei sobre isso ontem à noite, de dar o teu melhor. Sempre dava o teu melhor, ia além. Respeito impecável. E a família conhecia ele 30 anos. E eles já ouviram falar que ele era o Messias, com certeza, de Maria e José e as outras pessoas. Ouviram falar dessa história. E o que acontece com esses familiares aqui? Quando seus familiares, versículo 21, ouviram falar disso. Ouviram falar o quê? Que Jesus estava numa casa cheia de pessoas, e pessoas estavam lá por causa estavam curiosos sobre os milagres. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para pará-lo, pois diziam, ele está fora de si, é doidão. Imagina, a pessoa que mais conhecia a pessoa de Jesus, os familiares, achavam que ele era doido. Eu quero que vocês tenham um momento de talvez conseguir se ver talvez na vida de Jesus. Talvez hoje teus familiares te acham você louco. Você aqui está dentro dessa igreja, para ele você já é louco, perdendo o seu tempo. E as escolhas que você faz, mais louco ainda, não tem lógica. Talvez você era como Jesus, que os familiares achavam você doido. Ou talvez não. Talvez você é um familiar que está aqui presente, que só está aqui hoje. E você acha aqueles familiares que andam com Cristo louco. Você fala que aqueles que é fanático para Jesus é meio doidão mesmo. Eu sou mais como uma multidão, estou aqui de curiosidade talvez. De vez em quando eu dou uma entradinha na igreja para ver o que está acontecendo. Mas é mais de curiosidade, talvez eu quero ser curado, eu quero que Deus tire esse peso do meu coração, só isso. Mas eu não estou aqui como os discípulos, acompanhando, querendo andar com Jesus. E esses familiares simplesmente achavam Jesus louco. Imagina que dor. As pessoas que você ia, festa de aniversário, aquelas pessoas que você via talvez várias vezes no ano, casamentos, primeiro milagre de Jesus, a família dele foi convidada para aquela festa. Você acha que os familiares estavam lá também? Estavam. Eles viam aquele milagre. Eles tomaram daquele vinho que antes era água. E agora estão chamando ele de louco. Imagina que dor. E eles querendo, Jesus, sai daqui. Tá doido, meu primo aqui, cara. Perdeu a cabeça. Perdão, gente, perdão. Multidão, por favor, vamos tirar Jesus aqui. É algo errado com ele. Antes ele era mais calminho na dele, agora ele está começando a fazer milagres, está se achando. Como que a gente sabe isso? João 7,5 diz, se quer olhar aí, fala que, pois nem os irmãos criam nele. Fala que nem os irmãos de Jesus criam nele. Mateus 13, 53 a 58, diz assim, tendo terminado de contar essas palavras, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade. Qual é a sua cidade? Nazaré, muito bem. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria?
e não os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Sabemos que ele tem pelo menos 4 irmãos, por causa desse versículo. Não estão conosco todas as suas irmãs? Outro versículo a gente sabe que tem pelo menos 2. De onde, pois, ele obtive todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Ouve o próximo versículo, 58. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Falta de fé da própria família dele. A família dele não cria nele. Os próprios irmãos não criam nele, como João 7,5 fala, pois nem os irmãos criam nele. Tinham vergonha dele. Será que você tem vergonha de Jesus? Talvez você é como da multidão, você vê os milagres, mas você tem um pouquinho um pé para trás. Familiares nunca ouviram você falar que você é seguidor de Jesus, que você é um discípulo de Jesus. Você é aquele que frequenta a igreja de vez em quando, ou você frequenta, mas você não gosta de falar sobre isso. Ou talvez hoje você é um desses, um que já teve tanto contato com o nome Jesus e não crê. Então nós temos agora familiares que conheciam Jesus quanto tempo? A vida dele toda. E agora nós temos o próximo grupo. Esse grupo aqui é fogo. Versículo 22. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: mestres da lei, quem é esses mestres da lei? Estudando, não era simplesmente os fariseus, que a gente sabe, fariseu a gente sabe, já dá problema, né? Também eram os escribas. Quem eram os escribas? Aqueles que escreviam o Velho Testamento por mão, gente. Não tinha impressora naquela época. Verso por verso, sem erro. Se erra, joga tudo fora, começa de novo. E se existia homens que sabiam da profecia, que ia ter o Messias, que ia cumprir tudo que a Bíblia falava, eram esses caras. Se tinha alguém que sabia a palavra de Deus, eram os fariseus. O povo olhava com eles com respeito, a multidão olhava com esses homens, com os caras, os religiosos. Grupo 4. Esses caras falaram: agora esses aqui vão defender Jesus. Sim, a palavra fala sobre ele. Sim, falava ele ia ser da família de Davi. Sim, ele ia nascer em Belém. Sim, é esse cara aqui. Foi isso que aconteceu aquele dia? Piorou. Os parentes chamou ele de doidão. E para complicar, piorar a situação, versículo 22, e o mestre da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Satanás, ô louco, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Não somente eles estavam falando, a gente não acha que esse cara, a gente também acha que ele é doidão. Ele está falando, a gente está vendo os milagres, a gente está vendo o que ele está fazendo com poder, mas esse poder é de Satanás, não o poder do Espírito Santo. Mesmo enxergando, observando, eles eram incrédulos. Quarto grupo, os incrédulos, simplesmente isso. Os escribas e os fariseus conheciam Jesus quanto tempo? Bem, desde que começaram a estudar, estavam estudando sobre Jesus, escrevendo sobre Jesus, mas não queriam aceitar que isso era o Messias, o prometido. Em frente deles, Jesus, Deus em homem, fazendo milagres. Imagina falar: cara, minha vida toda dediquei a palavra de Deus, a traduzi-la, a escrevê-la, os manuscritos, e agora eu tenho o prometido Messias aqui, em frente de mim. Mas não, eles falaram: você não somente está fazendo
esses milagres com poder de Satanás, você é, de fato, talvez Satanás em pessoa. Palavras fortes. Que dor devia ser aquele momento para Jesus. E a gente não vê os parentes falando, ele acha ele louco, mas cara, ele não é o diabo, mano. Eu vivi com ele 30 anos, cara, o cara é perfeito. Não, ninguém defendeu Jesus nesse momento. Ninguém defendeu Jesus nesse momento. Fala que ele está expulsando demônios com esse poder que era de Satanás, não de Deus. E nós temos aqui, versículo 23 agora, o que Jesus fala. E Jesus, em vez de ficar bravo e xingar, ele simplesmente fala coisas muito lógicas. Convido os irmãos a olhar de novo na tua Bíblia. Versículo 23. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas, que Jesus sempre fazia para facilitar, para eles compreender o que ele queria falar. Como pode Satanás expulsar quem? Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, se que antes o amarre. Ele fala de jeito mais prático, o quê? O que vocês estão falando não tem lógica. Eu estou tirando Satanás de Satanás, com o poder de Satanás, sai Satanás, e eu sou Satanás. Não tem lógica o que vocês estão falando aqui. Jesus só foi bem prático, e daí vem aquelas palavras que a gente lembra, já ouviu falar, e até hoje talvez a gente treme um pouquinho, que são o quê? Qual versículo? Vamos ler versículo 28 primeiro, daí para o versículo 29, eu lhes asseguro, eu dou essa certeza, que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Oxe, esse versículo é maravilhoso. Jesus está falando aqui, não existe pecado que ele não pode perdoar, amém? Amém, irmãos? Eu não sei os pecados que vocês já fizeram, eu sei os que eu já fiz, e eu sei que Jesus, o poder da cruz é suficiente para perdoar todos esses pecados, amém? O apóstolo Paulo simplesmente matava crentes, e ele falava que ele era o rei dos pecadores, e Jesus perdoou aquele homem. Talvez você já fez coisas horríveis, e Jesus fala aqui, eu perdoo, todo pecado pode ser perdoado, versículo 29, vamos lá, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, nunca, é culpado de pecado, o quê? Eterno. A gente começa a tremer, e é legal, que só aqui em aqui em Marcos, que nós vemos isso, em Mateus e Lucas a gente vê essa mesma história, quando Jesus, a próxima parte, quando Maria chega aos irmãos, mas aqui a gente vê no contexto, por que Jesus fala isso? E a própria palavra fala isso, o porquê ele falou isso. Versículo 30. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Então eu pergunto para vocês, o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? É nada mais do que incredulidade, mesmo vendo quem é a pessoa de Jesus Cristo. É não aceitando Deus, é não aceitando Cristo. Nós temos aqui homens vendo os milagres de Jesus sendo feito, observando e falando, não somente você não é Messias, esse poder é de Satanás. Que forte, que forte. E talvez a gente não sabe se ele estava apontando só para aqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus daquele dia. Eu acredito que também esse dedo, essas palavras fortes era contra a própria família dele, os próprios parentes dele, falando, você tem visto quem eu sou. Porque o Espírito Santo, quem leva a pessoa à conversão? O trabalho começa onde, irmãos? No coração. E o Espírito Santo que prepara o coração para aceitar, amém? E é falando não para o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, não, que não existe Espírito Santo. Só existe qualquer poder aí, é do diabo.
É isso aí que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É incredulidade contínua. Nós vemos isso na pessoa de Judas, o discípulo. Gente, se tem alguém que viu todos os milagres e participou até o fim com Jesus, foi Judas. E ele simplesmente falou não para quem? Não só para Jesus, irmãos. Falando não para quem? O Espírito Santo. Não quero. Eu não sei se hoje de manhã você é um desses, que palavras fortes, que tem falado não ao chamado do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está chamando, está convencendo. E tem uns que ainda falam, não quero. É ver quem é Jesus, é até crer quem é Jesus, porque está vendo o milagre, tem visto, mas é não aceitar. Não quero. E esses homens, era assim, falando, não quero. Tá bom, estou vendo o milagre, e daí? Prefiro acreditar que é o diabo que está fazendo isso, e não o poder do Espírito Santo. Até agora vocês estão pensando comigo, tá bom. O que isso tem tudo a ver com... O que é o tema da pregação? Família é tudo. Chegou a parte da família, irmãos. Vamos para o versículo 30 e continuar. Nós vemos agora quem está lá. E agora, o que vai acontecer? Versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Gente, quando eu estou tendo um dia ruim, hoje em dia menos, hoje em dia eu acho que é minha esposa. Chega a minha esposa, eu estou mais feliz. Mas quando eu era, antes de casar, cara, eu queria tomar um café com minha mãe. Mãe é tudo, não é? Dia ruim, não importa a tua idade. Ai, quero ver minha mãe, quero ligar para minha mãe, tomar um café com minha mãe. Até agora tem parente falando que ele é doidão. Tem os mestres da lei falando que ele está agindo com o poder de Satanás. E finalmente chega a mãe, aleluia, minha mãe chegou. E a mãe faz o quê? A mãe e os irmãos de Jesus chegaram, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Tudo bem, talvez era cultura, falou, família chegou, chama Jesus para nós. Esses irmãos acreditavam em Jesus, sim ou não? Não, a Bíblia já fala que os irmãos dele não acreditavam nele. Eu acredito que Maria acreditava. Tem pessoas que acham que Maria talvez estava até na primeira parte, quando achava doidão. Eu não acho isso, porque simplesmente a palavra de Deus fala aqui, então chegou Maria e os irmãos. Então eu acho que Maria não chegou, mas eu acho muito bem que familiares chamaram Maria e falou, teu filho doidão, tá lá, vai lá. Então Maria chega com os irmãos que também são incrédulos. Maria talvez a única que confia na própria pessoa de Jesus, porque ela deu luz a esse homem, Deus, e sabia muito bem que ela não teve um caso com nenhum homem para ele nascer, então ela confiava quem Jesus era, mas ela não conseguia nem como mãe poder convencer os irmãos, triste, né? Chegou lá, finalmente Jesus fala que Jesus era 100% homem, precisava de um apoio, creio eu. Chegou a mãe, maravilha, apoio de mãe. Chegou a mãe, falou, chama Jesus por nós. Interessante, né? Maria não era perfeita, ela podia ter entrado lá, invadido aquele lugar, né? Mãe que vira tigre, onça, não é tigre, porque tigre é masculino, vira, é tigresa, tem isso? Estranho falar isso, tá bom, tigresa, em inglês tiger, tá bom. Vira tigre, entra lá e fala, opa! Isso aqui é o Messias. Quem é doido é quem não acredita nessa pessoa. Quem é doido é ver os milagres e não acreditar. Quem é doido é você, mestres da lei, que tem estudado sobre ele tua vida toda e não dobra o joelho na presença do Messias. E os irmãos podiam estar lá defendendo Jesus e falando, primos, vocês são doidos, irmãos, vocês são... Mas não, Maria fica lá de fora, chama Jesus para mim. Eu acho que a Maria queria baixar o pó. Jesus, vamos para casa tomar um café. Esse povo não vai acreditar em você, nem teus irmãos acreditam.
E Jesus estava fazendo o quê? Como ele falou para ela quando ele tinha 12 anos de idade. Eu estou fazendo o quê? A vontade do Pai. Qual era a prioridade naquele dia? É Jesus sair de tudo e conversar com a mãe dele, ou fazer a vontade do Pai? Jesus ia a lugares por acaso, ou todo lugar que ele ia, por causa era a vontade do Pai? Era a vontade do Pai. Ele sabia que qualquer momento, qualquer lugar, qualquer milagre, ele estava na vontade do Pai. E a mãe dele sabia disso, já ouviu falar da boca dele. E ela fala: chama meu filho para mim. Os irmãos também: chama Jesus. Então chega essa notícia para Jesus: tua mãe e teu irmão estão querendo você lá fora. E o que Jesus fala? Que a gente fica chocado com essas palavras, irmãos. Versículo 31 de novo, só para a gente voltar onde nós estamos. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Está lotado lá dentro, também não querem entrar, mas eu acho que eles estavam se achando, familiar e tudo. São mais importantes do que ensino Jesus. Ele pode parar o que está fazendo. Vou parar a minha pregação por aqui, porque minha mãe e meus irmãos me querem lá fora, tá bom? Mas não aconteceu isso. Havia muita gente assentada ao seu redor, versículo 32. Eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, te procuram. E Jesus fala essas palavras: que loucura. Quem é minha mãe? Eu sei que às vezes um católico vai falar: nunca li esse versículo não. Forte palavras. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor. Quem era esse sentado ao seu redor, irmãos? Os seguidores que têm acompanhado ele. Quanto tempo da vida deles? 1 mês, meio, talvez 2. Seguidores de pouco tempo, mas seguidores. Ele olhou para eles e disse: aqui estão minha mãe. Gente, que palavras fortes. Aqui estão minha mãe. Fala, chamar alguém de mãe, eu chamo minha sogra de mãe. Ela acabou de sair aqui. Que bom, talvez ela comece a chorar, talvez eu chorar até mais. Eu chamo ela de mãe. A cultura americana, você chama tua sogra de mãe, loucura, né? Eu chamo ela de mãe. E falou: mas sem ser tua mãe, chamar alguém de tua mãe significa o quê? Você tem um pouquinho de amor para aquela pessoa ou muito? Falou: você é como minha mãe. Já teve uma tia que você já falou isso para uma tia bem próxima? Falou: você é como uma mãe para mim. Não tem tia que falou: legal. Nossa, aquelas palavras para uma tia, né? Estou me achando. Estou sentindo uma madérrima. E ele olhou para os discípulos e falou: vocês aqui são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Família é tudo. O que é a família aqui que Jesus está falando? E a gente para aqui e fala: nossa, então Jesus não amava a família dele. Jesus era o filho perfeito. Não existe um homem nessa terra que já amou a mãe dele mais do que Jesus. Nem o homem que teve mais paciência com os irmãos do que Jesus. Nem o que amou os tios e os primos melhor do que Jesus. Mesmo que eles não amavam ele, não acreditavam nele, ele amava eles porque ele é perfeito. Ele amou eles, ele amava a mãe dele. Mas nesse momento, com ninguém confiando nele, ele olhou para aqueles, ele falou: vocês são família, porque vocês me seguem, vocês são meus companheiros. Com certeza marcou, eu acho que aquele momento marcou muito na vida dos discípulos, você não acha? Caramba, eles não vê. Ele nos vê com tanto amor assim. Uau! E com certeza foi um momento difícil para ele falar essas palavras, sabendo que com certeza ele quis apoio familiar, porque ele era homem também e queria aquele apoio de família. Quem não quer o apoio da tua família? Quem aqui às vezes vive sem apoio de família? É a coisa mais difícil, não é? Aquela família que não apoia você parece em nada. Não importa o que seja, até coisa boa, só reclama de você. Por que você está fazendo isso? Vai pegar outro emprego, né? Ou namorar ele para quê? Tal. Nunca te apoia? Jesus tinha uma família dessa, gente. E José, o pai de Jesus, nós não sabemos.
parece que depois de 12 anos de idade ele meio desaparece. Interessante isso. Uma vez pessoas falam: você não é o filho de Maria e o pai José? Eles não sabem se o José talvez já estava morto nessa época. A gente não quer acreditar que José não confiava na pessoa, não acreditava na pessoa de Jesus. E quando Jesus morreu, José não estava presente para enterrar o próprio filho. Eu prefiro acreditar que ele estava morto. Para um pai ter visto tudo aquilo e não acreditar que Jesus era quem ele dizia ser. Mas temos aqui palavras tão fortes. Quem é a família de Jesus? E eu quero que a gente pergunte isso. A resposta de Jesus é fantástico, gente. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Versículo 35, todo mundo olha. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão. Quem é a família de Jesus? Quem é a família? Quem é o pai, a mãe de Jesus, os irmãos? Quem faz a vontade do Pai? E eu pergunto para vocês, que é a vontade do Pai? Se existe uma coisa que nós crentes mistificamos, é fazer a vontade de Deus, não é? Eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que é a vontade de Deus, não sei se é para namorar essa pessoa ou não. Eu não sei se a vontade de Deus é pegar esse emprego, a gente não sabe, estou orando, mas vou falar com o pastor para ver se ele pode falar para mim a vontade de Deus para a minha vida, porque eu não estou sabendo. Bem simples, a vontade de Deus era o que os discípulos estavam fazendo. Esses homens simples, seguindo a Jesus por uns meses. E o que eles estavam fazendo? Seguindo a Jesus. Que coisa maravilhosa para você levar para casa hoje. Você está fazendo a vontade de Deus? Eu te pergunto, você está seguindo a Jesus Cristo? Você é um dos discípulos caminhando com Jesus? Ele falou, esses são meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo a vontade do Pai. Você pergunta, o que eles estavam fazendo? Comendo. Esses caras tinham muita coisa que eles não sabiam ainda. Erravam muito. Pedro, pra caramba, vai errar mais para frente. Mas uma coisa eles estavam fazendo certo. E eu pergunto para você, hoje de manhã, uma coisa, você está fazendo certo? Eles estavam o quê? Seguindo o Mestre. Seguindo o Mestre. Você está seguindo o Mestre hoje de manhã, irmão? Porque daí sim, você está mostrando que você é parte da família. E eu quero simplesmente, irmãos, enfatizar uma coisa que essa pregação foi para mim. Primeiro, antes do que para vocês, porque esse mês foi um mês, eu falo, foi a férias da minha vida, foi mesmo. Eu nunca estive minha família é tudo, tem família que mora aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e nunca tivemos todos juntos, com todos os filhos. Essa foi a primeira vez. Que eu tenho uma sobrinha que tem problemas, então mesmo com minha irmã vindo para o Brasil, ela não podia vir. Primeira vez que a gente está todos juntos. E esse mês foi um mês maravilhoso de estar junto com minha família, de uma forma tão forte. Mas eu acho que Jesus quer que eu tenha olhos maiores. Quando ele falou assim, você acha que Maria falou, não acredito que ele falou isso? Ele não negou a família, mas simplesmente esclareceu o que é a família. E eu acho que na nossa mente, quando eu falo família é tudo, quero que vocês pensem nisso. Quando eu falo família é tudo, você pensa em quem? Vamos lá, mãe, pai, irmãos. E hoje eu acho que Jesus quer que hoje você fala. Eu quero que nesse momento, vamos fazer essa dinâmica. Olhe para o teu redor agora. Todo mundo olha, quero ver todas as cabeças virando. A tua família. É a parte difícil de engolir. A parte difícil de engolir. Eu só levo a família mesmo, de verdade. Em todo sentido, né? Minha esposa. Eu quero que vocês pensem nisso. Família é tudo. Família de Deus é tudo. Isso aqui é difícil para eu engolir, sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu colocar meus pais, e meus irmãos e minhas irmãs como meu tudo. E colocar vocês como simplesmente o participante da igreja onde eu participo. Eu amo vocês. Mas você não é minha mãe, você não é meu irmão. Meu irmão é Clay, Carlos, minha mãe é Beth.
Mas eu acredito que vocês estão fazendo a vontade de Deus, amém? Eu acredito que a maior parte de pessoas aqui são sinceros no andar com Deus. E Jesus chama essas pessoas de irmãos e irmãs. Tanto que falou isso em frente dos próprias mãe dele. Mãe, cara, esquece isso. Quem é família? Aqueles que conhecem Jesus Cristo, que é uma família para a eternidade. Talvez você tenha familiares que conhecem Cristo, que acham que você é doidão. E a gente ama eles. E tem que amar. Tem que orar para a conversão deles. Mas eu digo para vocês, a tua família, que você vai ter para a eternidade, faz parte aqui, ó. E eu quero aprender a amar vocês, como eu amo minha própria família. Porque eu amo minha mãe pra caramba, e meu pai, e meus irmãos. E que problema maior da igreja, que nós não temos esse amor. A gente olha para as palavras de Jesus, nesses versículos, e a gente acha quase feio o que ele fez, não é verdade? Está negando a mãe dele, os irmãos. E eu falo para vocês, o que é feio, é o que a gente faz um para o outro todo dia. A gente finge amar. E Jesus se ensina aqui, família é tudo. É aprender a falar, eu não vou só aguentar minha mãe, meu pai e meus irmãos quando eles são chatos. É aprender a amar e aguentar meus irmãos quando eles são chatos. Porque eles não são perfeitos, como eu também não sou. Amor tem que aumentar nessa igreja, amém? Porque a família é o quê? Tudo. Eu espero que vocês me vejam como família. E eu quero te ver cada vez mais como família. E que nós sejamos como os discípulos. Não negamos o Senhor Jesus. Defendemos Ele quando as pessoas falam contra quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ninguém deu apoio aqui para Ele. Nem os discípulos, né? Pedro poderia ter, né? Não tinha espada naquele momento, tirado um garfo e ido atrás de alguém, né? Estava comendo, né? Defender o Messias, ninguém fez nada. E mesmo assim, Jesus honrou aqueles homens com essas palavras: vocês são meus irmãos e irmãs, minha própria mãe, é vocês que fazem a vontade de Deus. Que palavras fortes. Que bom você fazer parte da família de Deus, amém? Que nós focamos no amor que nós temos para a nossa família, que aumenta, que nós oramos para nossos familiares não salvos, mas que amor que nós temos para a família de Deus cresça. Aqueles que fazem a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Simplesmente, sem mistificar, o que é a vontade de Deus? Seguir quem? Seguir a Cristo. Vamos continuar seguindo a Cristo, amém?